lavagem de dinheiro, interceptação telefônica, organização criminosa, júri, procedimentos no geral, né? Peraí, eu falei no trânsito, lavagem de dinheiro, júri. Tá anotando? Não precisa anotar não, cara. É tudo. Júri, lavagem de dinheiro, trânsito, 288. interceptação telefônica. Brito, Oi! quem tem o teu livrinho aí vai ajudar a fazer essa prova? Vai, né? Fala que sim. Na parte do júri pode te ajudar, sim, mas o restante não é, não. Poxa. 288 também? Na parte do júri tá bacana. Tá bom. Obrigada. Nada. Tá. Então, tem lá. Vai ter essas aqui que eu falei, a questão do júri, procedimentos, né? Então, dá uma focada nessas últimas aí que a gente vem conversando aí, que de repente aparece algumas coisas interessantes para vocês aí, tá? A prova será realizada no horário da aula. Então, você vai estar lá, pum, vai aparecer, acesso class, vai estar lá liberada para você fazer sua prova, 19 horas, 20h20 fecha, tá? Então, vocês vão ter bastante tempo suficiente, vão colar, vão fazer tudo mesmo, isso é normal. 19 às... 20h20. Poxa, idade, hein? É o horário da aula. Vocês não têm aula comigo nesse horário? Então é o Nem horário o da prova. Valentim que vai fazer isso, Zé Carlos. Oi? Nem o Valentim vai fazer isso. Olha só, a prova vai ser nesse horário, não sem estresse, tá? O horário da aula, sem problema nenhum. Feiura. Luana, essas são umas ideias, tá? De que vai ser mais ou menos isso que eu estou falando para vocês. Mas é o que eu sempre falo, minhas provas podem cair tudo, desde lá do primeiro período, que sempre cai, não tem como. Mas vai girar em torno disso que eu estou falando. Sara, 10 questões. Vai responder certo ou errado e vai apresentar só a fundamentação, tá? Artigo tal, lei tal. Ok? Precisa escrever, fazer uma... Peraí, Luana, eu vou te dar aí já a palavra. Sara, não precisa fazer um textão não, tá? Assim, fundamental. É só botar lá artigo tal, lei tal, enfim, tá? Detalhe que está lá na prova que eu vou explicando logo aqui para depois não ficar reclamando. Marcou errado, mas fundamentou certo, é 0, entendeu? Não tem meio ponto. Ali é certo ou errado. Ah, eu marquei errado, mas professor, fundamentei certo. Porque eu errei, estava vendo televisão, estava vendo Chico Xavier, me falou errado, já era, perdeu o ponto, ok? Ô, feiura, meu Deus. Tá. Provavelmente, Sara, deixa eu ver aqui a data aqui. Se for na segunda, eu não vou estar, porque eu vou estar em São Paulo. E aí já postei para você. Deixa eu só ver a data aqui. Se for na quarta, eu vou estar presente. É na segunda-feira. É justamente isso que eu queria falar para o senhor. Porque também nós temos outra prova no mesmo dia. Eu queria saber se dá para quebrar um galho para a gente botar isso aí no final de semana. A gente vai adiantando a vida aí, né? A galera trabalha, correria, né? Para todo mundo, sabe como é que é, né? Se puder dar uma moral para a turma, né? A turma te ama. Eu né? também amo. Também amo vocês. Uma moralzinha de leve aí, se você puder nos adiantar. Também amo, por isso que eu estou fazendo isso. Segunda-feira, 19 às 20h20, a prova, tá? Então, eu só não vou estar online ali, mas se tiver alguma dúvida, me passa um zap aí que eu tento resolver pelo zap, tá? Porque não vou estar aqui, mas vai estar liberado lá para vocês. Então, vocês vão ter consulta. Caderno, internet, apostila, aos próprios colegas, como sempre fazem, ao Chico Xavier, que sempre baixa aí, né? E, enfim, tem aí todo aparato para fazer as provas de boa, não vai ter problema nenhum. E nada que não foi passado para vocês, tá? Lá. Essa mãozinha está levantada aqui. Fechou? Podemos
pular aí, posso continuar agora para falar de alguma coisa interessante, que mais um tema interessante, que é referente à lei de tortura, que é muito pouco passada aí, né? Mas que cai muito em concurso, principalmente aí quem quer ser delegado, essas coisas aí, enfim. É uma matéria interessante e a gente precisa começar a falar sobre ela, tá? E eu estou fazendo, Sara, a revisão é essa. A revisão é eu informar para você o que vai cair, mais ou menos, né? A gente vai ver o ECA, a gente vai ver a lavagem de dinheiro, né? Interceptação telefônica, organização criminosa, são essas leis que, em regra, vai vir uma pergunta meio problemática, assim, no sentido de ser um problema, você só vai abalar e vai, olha só que coisa bacana, está lá escrito certo ou errado, vai marcar e acabou, ó, vai ser feliz, né? E isso aí. Beleza? Perguntas? Alguém tem alguma pergunta para fazer, além do que a gente já conversou aqui? Acho que não, né? Pela ordem, professor. Pela ordem, por gentileza. Pode. Levando em consideração, só uma ressalva, levando em consideração a questão de internet e tal, que se entregar um pouco depois o senhor vai levar em consideração, é importante salientar isso, porque a internet é um caso sério. Gente, qualquer problema normal, depois a gente tenta resolver. Mas, Obrigado, em princípio, vai fechar 2020. Porque não sou eu que controlo, né? Vocês sabem. Valeu? Obrigado, excelência. Mas a gente verifica lá. Sempre tem algumas coisas que podem acontecer. A gente sabe, vai cair um raio aí, cai tudo, né? Essas coisas acontecem. Mas, no geral, vai dar tudo certo. Como tem dado, pô, a gente tem acessado aí de boa, aí não tem tido problema, não. Valeu. Mas vai dar certo, tranquilo, sem estresse. Mas vamos ver, vai dar tudo certo. Obrigado. Valeu, não vai chover não, vai dar tudo certo. Sara, paga a internet aí para não ficar com esses gatos, não ficar caindo, depois ficar falando. Tem algumas pessoas que já são marcadas, a gente já sabe que se cair a gato, vai pagar por isso, né? Então, quem for gato vai ficar sem nota, né? Sabe disso. Professor, a internet do senhor tem dado problema, hein? Não é negado. Ele está sendo recorrente. Hoje de manhã eu estava aqui, quando eu abri aqui no prédio. Hoje está maneiro, tá legal. Eu estava lá. Por obras, não sei o que, ela falei, pô, vai dar problema. Mas aí eu consegui jogar no roteador, foi pro celular, consegui dar aula para a turma da manhã. Né, Zé Carlos? Não, tem gato aqui não dá não. Aqui acontece, aqui é comercial. Sabe o que acontece? Tem o negócio da Oi que está querendo entrar aqui de qualquer jeito. Aí tem esses gansos aí da Sara que vem para cá, aí é fogo. Aí mexe lá. Pô, Botafogo. Tá igual o Botafogo, tá igual o Flamengo, cheirinho aí. Mas vai dar tudo certo, gente. Vocês já estão acostumados, a gente tem tido aula direto, não tem problema nenhum. Com exceção de alguns detalhezinhos, mas... Alguma outra pergunta? Não, né? Então, beleza. Eu vou abrir, vou compartilhar aqui para a gente poder começar a falar lá da questão da tortura. As pessoas que eu estou orientando aí, negócio aí de monografia, eu estou respondendo, tá, gente? Por favor, mandem para mim para o e-mail, tá? E outra coisa, hein, tem lá na prova umas informaçõezinhas lá. Galera, colocou Florzinha do Campo, Malvadão, né? Essas porra eu não vou nem olhar, hein? Não corrijo, não vou perder meu tempo mais procurando quem é a Florzinha do Campo, quem é Malvadão, quem é Pitbull, porra, eu não quero saber disso. Botou esses nomes malucos lá, vai ficar sem nota. Aí vai corrigir quando eu puder, eu lanço lá depois. Então, bota o nome correto da prova, tá? Já passou do tempo, 2 anos de internet, o pessoal ainda insiste nesse negócio. Aí eu tenho que ficar procurando lá. Aí depois ainda vai falar na coordenação que o professor não lançou a nota, né? Mas aí depois eu mostro lá que o Malvadão estava lá e realmente a gente não tem como adivinhar. Então, nomezinho direitinho. Seu nome é o seu nome, sua identificação. Valeu? Não adianta só botar na prova, porque se eu olhar lá
Aí eu não vou perder um tempo de abrir para ficar olhando o nome dentro da prova para ver quem é o malvadão, né? Ou a Cinderela. Tem uns que botam Cinderela, Lobo Mal, mas porra doida aí, esse negócio maluco aí. Então bota o nome correto para poder já abrir de boa. Valeu? Fora isso, nenhum problema. E quanto ao TED, eu ainda vou definir, tá? Estou definindo lá o que a gente vai fazer, mas não se preocupa não que a gente resolve isso aí. Podia dar uma petição. Provavelmente vai ser outra prova, mas aí até lá a gente decide. Entendeu? Eu gostaria, se a gente voltasse, eu não sei, eu acho que eu falei para vocês que eu achava que não ia voltar. O pessoal falou que garantiu que volta. Eu falei, não volta, não vai voltar. E nesse período não volta, pelo menos é o que eu acho. Entendeu? Eu acho que esse período a gente ainda vai ficar. Você poderia pedir uma peça para a gente fazer em quadrilha. Pô, mas você já faz tudo em quadrilha aí, pô. Até na sala de aula já tem quadrilha. Ah, Zé Carlos? Tem sim, Mara. Pô, tem sim. Nosso grupo é de consultoria. Tá bom. Consultoria clandestina. Isso é o quê? Não, senhor. Nada disso. É auditoria e consultoria. Tá bom. Tudo 7-1. Vocês estão tudo umas 7, mano. Ô, Brito, quando você estava lá na turma, você não tinha seus amigos para te dar um apoio, para trocar, não? Pô, eu dava cola Quando direto. você estudava? Vou te falar uma parada, sem brincadeira nenhuma. Eu fazia prova, a minha de geralmente mais 2 ou 3. Então, Fazia pronto. mesmo. Então, quem quer fazer Então, dos outros? você também gosta de consultoria. Eu fazia, cabia o professor resolver a questão. Já que ele não via, o problema era dele. A mesma coisa sou eu. Às vezes eu vejo e deixo lá vocês lá, né, dividir a boa lá, sem problema nenhum. Só quando bagunça muito, né, o Coreto teve gente que eu dei prova, teve gente dessas turmas aí, peça aí, eu dei a prova, teve a cara de pau de baixar a prova de integralmente e responder da OAB. Só pelo palavreado eu já vi que era cópia, né, gente? Eu baixei, eu fui ver, o que mais tem é isso. Olha só, a Sara disse que você que é o chefe da quadrilha, hein? Eu? Sou nada, eu não estou nem nesse negócio. Graças a Deus, estou fora desse negócio aí de vocês aí. Carlos, aluno em qualquer lugar, ou aqui no Arroio Chuí, é aluno. Aluno é uma raça lá do... não sei de onde. Raça. Vamos lá. Lei 9.455. Ó, gente, deixa eu falar aqui. Eu não vou liberar esse material aqui para vocês agora, para não ficar confuso e depois vocês falarem assim, pô, é muito matéria, não sei o que. Isso aqui não vai cair na prova, tá? Tortura não vai cair na prova. Até porque eu estou começando hoje, só estou iniciando, a gente vai fazer uma introdução, vai ter um papo. Tem muita coisa para a gente ver. Essa lei é até pequena. Essa lei ela só tem 4 artigos. É muito interessante ela. Mas esses 4 artigos estão envolvidos em muitas outras situações, tá? Então, por exemplo, aí, quem gosta aí de ganhar dinheiro aí... Aí, Alex, teus clientes aí, flamenguistas, ó, essa galera aí é boa, entendeu? Tortura é um crime que geralmente você... Chego lá ainda, professor. Oi? Chego lá um dia, pegar esses clientes aí. Então, isso aqui dá para cobrar bem, tá? Estou te falando. Vou montar até um escritório, só pintado de vermelho e preto por dentro, para eles ficarem bem tranquilos. Vai ficar de boa. Pode parcelar até 24 vezes no cartão, vou dar essa condição para eles. Parcela no cartão, porque se não for no cartão, já sabe, né? Vai tomar volta. Aqui é o seguinte, esse crime aqui de tortura é um crime muito legal, porque a gente vai ter que dar uma passeada aqui nas legislações, né? Internacionais que ingressaram no nosso sistema, mas a lei em si são 4 artigos, mas aparentemente não são só 4 artigos simples, não, tá? Tem muita coisa para ser discutida. Nesse arquivo aqui que eu vou liberar para vocês, tem toda essa parte doutrinária que eu fiz, e de boa para quem vai advogar aí na área criminal, esses arquivos que eu estou colocando aí para vocês vai ser muito útil na sua prática. Se você estiver precisando, vai precisar ficar lendo um livro de 500 folhas. E aqui, dentro desse arquivo, tem todas essas... Tem a Declaração Universal, tem as convenções
que fazem parte aqui do nosso sistema do ordenamento jurídico, tá? Que ingressou no nosso sistema. Então, vocês não precisam se preocupar com isso. E a lei é essa lei aqui, 9455 de 97, tá bom? Então, gente, o sistema referente à questão da tortura, né? Aqui no Brasil, né, a gente, para variar, a gente sempre teve uma lacuna de algumas coisas, né? E a questão da tortura, em alguns países, são perfeitamente permitidas, ok? A gente vai ver as espécies de tortura, né? Então, você tem a tortura crime, tem a tortura discriminação, tá? Tem algumas outras aqui. No Brasil, nós tivemos esse período de tortura em que isso aqui não era punível. Ele podia ser punido através de um outro crime, mas não da tortura especificamente. E aí, posteriormente, né, já falando já em 88 e tal, a gente começou o Brasil, né, lá com a Carta Magna, e já em 88, tá? Principalmente lá no artigo 5º, no parágrafo 2º, estipula para a gente uma informação muito importante, que eu já vou falar. E aí, o Brasil passa a ser signatário, tá, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente vai ver daqui a pouco, passa a ser signatário da Convenção Interamericana de Prevenção para punir a Tortura, e passa também, né, a Convenção contra a Tortura, ok? E penas cruéis, desumanas e por aí vai. Essas ideias aqui, se vocês repararem aqui, ó, esse decreto aqui, e obviamente que o Brasil ingressa, eu vou falar daqui a pouco através de decreto, eles ingressam em 1989. Tá vendo? A lei aqui, ó, é de 97. Tá? Então, por exemplo, de 88, que foi a Constituição, até 97, tinha um vácuo aqui, ó. Sujeito que praticasse crime de tortura, ele não responderia pelo crime de tortura porque não tinha essa previsão legal, até por causa do princípio da legalidade. Então, houve essa bagunça. Em 88, ingressa, né, vem o parágrafo 2º lá e já fala para a gente que o Brasil, quando for signatário dos tratados, das convenções e por aí vai, internacionais, essas normas aqui, gente, ó, elas ingressam no nosso sistema com natureza constitucional. Ou seja, se eu tiver uma lei, né, infraconstitucional e ela tiver em conflito com alguma convenção, com algum tratado, né, em que o Brasil seja signatário, por força do parágrafo 2º do artigo 5º, essa lei pode ser considerada inconstitucional. Okay? Então, fiquem atentos a isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou ter que mencionar daqui a pouco para vocês o conceito de tortura, e a gente vai ter que fazer uso do conceito de tortura de algumas convenções para a gente poder fechar a ideia. Então, a base que a gente tem de tortura, a declaração, esses decretos estão nesse arquivo aqui para vocês, para depois vocês lerem, tá? Zé Carlos, elas têm aplicação no nosso ordenamento jurídico? Claro que tem. Por causa do artigo 5º, parágrafo 2º, ok? Que o Brasil assinou, tá? Então, o Brasil, isso está dentro do nosso ordenamento jurídico. Só lembrando, não é aula de constitucional, tá? Mas só lembrando para vocês que, para um tratado ingressar no nosso ordenamento jurídico, ele tem que passar por essa etapa aqui, ó. Por isso que eu coloquei aqui, só para vocês deixarem guardado aí com vocês, né? Então, primeiro, o Brasil vai ter que assinar esse tratado. Quando eu falo tratado, pode ser uma convenção, por exemplo, também. Depois que for assinado, vai ter que ser realizado um decreto legislativo pelo Congresso Nacional, e a gente vai ver que tem o decreto 40 que faz, tem outros aí.
vai ter que ser referendado, né, através da assinatura, tá ok? E depois isso vai para o presidente da República, né, para ratificar o decreto legislativo. Uma vez o presidente da República assinando esse decreto, sai a publicação no Diário Oficial da União, isso passa a ingressar no nosso ordenamento jurídico, ok? Isso é para vocês deixarem guardado aí, porque pode cair numa prova doida aí de vocês aí. Por que isso é importante? Se vocês forem fazer a prova da ordem, cair esse negócio lá, vocês precisam saber, tá? Então, ó, lá no artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, fala: ninguém será submetido à tortura. Então, logo aqui ele já fala que não pode ter tortura. Ora, se o Brasil é signatário disso, aqui no Brasil não pode ter o quê? Tortura, não pode. Ah, Zé Carlos, tem tudo aqui no Brasil, mas tecnicamente esquece esse negócio, a gente tem que falar o que está na lei, tá? Nós temos aqui o conceito, eu coloquei para vocês até aqui, gente, esses slides tem muitas cores que eu coloquei, porque quando vocês verem essas cores, fiquem espertos, porque tem coisas importantes, tá? Aqui é um conceito internacional. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter o conceito, né? Nós vamos ter o conceito da nossa lei. Mas muito desses conceitos internacionais aqui, eles foram utilizados como parâmetro para a criação da Lei 9455, tá? Então, ó, para efeito desta convenção, entende-se, né, tortura, né, pelo ato infligido intencionalmente a uma pessoa. Então, veja bem, ó, a nossa lei e a própria Constituição trouxe isso para a gente, tá? A tortura, ela só vai poder ser dolosa. Existe tortura na modalidade culposa? Não. Pela imprudência, eu cortei o dedo da Mara. Pela imprudência, eu cortei agora a orelha da Mara. Tem essa porra? Não tem. Só tem dolo. Quando ele fala desse dolo aqui, ele está falando do que tipo de dolo? Do dolo genérico, que todo tipo penal tem que ter, ou é doloso ou é culposo. Só que no crime de tortura, você vai ver, quando a gente estiver estudando, tem o dolo específico, por isso que ele fala intencionalmente. E eu tenho o dolo específico da tortura, porque ora o torturador vai fazer o ato, vai praticar o ato da tortura, sempre com o objetivo final de obter algo. Então, ele tem a finalidade da tortura para alcançar um objetivo, ok? É diferente dos crimes, por exemplo, de lesão corporal e por aí vai. Tanto é que só estou adiantando aqui, que quando o cara pratica, por exemplo, a tortura, por exemplo, o policial pratica tortura, isso não tem aqui, tá, gente? Isso aqui tem só lá em outro local. O policial pratica tortura para obter uma confissão do sujeito. Ok? Aí ele quebra o dedo do cara, ele arranca parte da orelha do cara e por aí vai. Ele vai responder por quantos crimes aqui? Só por um. Porque a finalidade dele é intencionalmente de obter a confissão. Pô, Zé Carlos, mas e a lesão? A lesão, pelo princípio da consunção, vai ser absorvida pela questão da tortura. Porque ok? a pena da então tortura ele não vai responder. É isso? Oi? Porque a pena da tortura é mais pesada? Aí absorve, não porque a pena absorve... não é porque a pena é mais pesada, é porque há o dolo específico. Então, a gente vai ver lá no tipo penal que o sujeito pratica a tortura com uma finalidade específica. Se ele tem uma especialidade, se ele tem uma intenção específica para praticar aquele ato com o fim já definido, e a lesão, na realidade, ela é um meio da prática da tortura, ok? Então, o crime de lesão fica absorvido. Não por ser mais brando, tá, Mara? É pela intenção e por ele ser o meio utilizado para se alcançar o fim. Como é que um policial vai obter a confissão do cara? Mete a porrada no cara, dá choque no cara,
esculacha o cara, ele tem um fim. Fala, ok? Então, esse é o fim. Quebrou o dedo do cara. Beleza, quebrou o dedo do cara. Está inserido dentro da tortura. Por isso que a pena realmente é mais alta por causa da gravidade. Mas não é pela gravidade que ele não vai responder. É porque a lesão é o meio, né, do tipo penal, tá? Da tortura, Sim. ok? Então, fala. Prevalece o princípio da consunção. Prevalece o princípio da consunção. O crime mais grave, mais grave não é só pela pena, mas é pela modalidade como ele é praticado, como ele é praticado, qual a finalidade que ele é praticado, qual o repúdio dele. Tudo isso é levado em consideração. Então, absorve ele, ok? A gente vai ver isso lá de boa, tá? Mas esses conceitos aqui, tá? A gente vai ver que em algumas convenções, tá? O agente, o sujeito ativo, é qualquer pessoa. Então, se trata de um crime comum. Quando a gente fala em qualquer pessoa, porque qualquer pessoa pode praticar, não é, né, um crime que exige do sujeito ativo uma condição específica, só quando for crime próprio. Olha que a gente está... Aí vocês já estão terminando a faculdade e a gente está falando de uma matéria lá do primeiro período de vocês lá. Por isso que não tem como fugir. Se você não souber aqui que é um crime próprio, se você não souber aqui que é um crime comum, você vai ter problemas na hora de resolver suas questões. E agora eu estou falando em questões práticas. O cara chega um cliente seu lá, né? Olha, e torturei, fiz isso, estão me acusando de tortura, e você tem que saber identificar tudo isso aqui, tá? Então, essa aqui é uma forma, um conceito. A gente vai ver que tem outros conceitos aqui que daqui a pouco eu vou te mostrar. Detalhe, essa tortura, ó, ela pode ser física, tá? Ou psíquica, tá? Então, Mara, veja que você pode ter, por exemplo, uma tortura psíquica e que não foi em razão da lesão que o sujeito vai responder, porque ela está sendo lesionada aqui, né? Não fisicamente, você não consegue ver, mas psicologicamente ela está sendo lesada, né? No seu emocional, né? E por aí vai. Aí vem o decreto 40, que também trata, né, da... Posso te fazer uma pergunta? Claro. Então, a gente sabe que a Lei Maria da Penha, ela sofreu uma alteração em relação a esses crimes psicológicos com a mulher, com aquela Lei Mariana Ferrer, né, que foi ano passado, e aí que teve o aumento de pena sobre o crime psicológico na mulher. Para o homem, essa lei não cabe porque é em relação ao gênero. Mas, assim, existe no Código Penal a tipificação para este crime, no caso, para homem, na questão psicológica? No caso de tortura? Sim. Não, no caso de tortura ou alguma outra condição. Existe algum artigo dentro do Código Penal falando que, por causa da questão psicológica, dos agravos psicológicos, a pessoa responde em casos do psicológico do homem que está afetado? Você pode ter a lesão, você pode ter, às vezes, os maus tratos, que aí pouco importa se é homem ou se é mulher, você pode ter um constrangimento ilegal. Isso aí são injúria, difamação, e esses são crimes bem mais simples, né? Não vai chegar a essa gravidade dessa pena. A pena daquilo lá é um lixo, né? Mas do que você está falando aí, nesse sentido de gravidade, a Lei Maria da Penha, cuidado para não confundir, tá, gente? Lá tem a questão lá psicológica, mas é completamente diferente do ato aqui, tá? Quando ele fala em tortura lá não fala que essa tortura tem uma finalidade, ok? A tortura de humilhação, né? A tortura psicológica que ocorre lá, ela é uma tortura cotidiana do relacionamento conjugal, por exemplo, ou, né, no meio familiar ali.
Mas não há uma finalidade que a gente vai ver que a Lei 9455 determina. E o que vai diferenciar, o que vai fazer você enxergar, no caso concreto, se o negócio é uma tortura ou não, é essas finalidades que a gente ainda vai ver. Tá? Então, tem a possibilidade do agravamento da pena na Maria da Penha, mas lá a finalidade é outra. Não tem um objetivo aqui de... No caso, a diferença entre a questão das leis está na questão da finalidade, né? O que é aplicado para o sexo masculino e aquilo que é aplicado para o sexo feminino, é isso? Não tem nada a ver. Aqui na tortura, pouco importa sexo masculino ou feminino. Pode ser até uma criança, um adolescente. O sujeito ativo, ele pode pegar uma pessoa e torturar. E ele pode... A gente vai ver, né, que essa tortura, ele pode pegar uma mulher e torturar uma mulher. Ou uma mulher pode torturar um homem. Né? Não é só homem. Uma mulher que gosta de assaltar, é violenta e tal, e está a fim de praticar um crime, a fim de uma confissão. Enfim, a gente vai ver as possibilidades. Ela pode ser sujeito ativo. Não há nenhuma diferença. Pode ser qualquer pessoa. Por isso que é crime comum. Qualquer pessoa. Sexo masculino, feminino, traveco, qualquer porra que você queira botar aí, LGBTI mais XZ, qualquer coisa. Que hoje você não consegue definir muito, mas tem lá. Tá? Qualquer pessoa. Cuidado com a Maria da Penha, porque a Maria da Penha, para ser caracterizado a questão de um crime mais grave como esse que a gente está falando aqui, vai ter que ter finalidade. A finalidade lá, gente, o cara que está lá praticando crime contra a mulher, lá na Maria da Penha, é um crime momentâneo, a questão psicológica lá é consequência do ato do cara, mas sem a finalidade de torturar. É um dolo que você quase que acompanha o dolo genérico. Aqui não, aqui tem um dolo específico. A gente vai ver na 455, tem dolo específico, tá? Esclareceu aí para vocês alguma coisa? Sim. Ó, sim, está esclarecido, sim. Esse conceito então é difícil de enquadrar na tortura, né? Não, Alex, aí que tá. Ele é até fácil. Olha só, eu vou fazer uma leitura rápida aqui da lei, tá? Só para a gente poder contextualizar. Olha só, o artigo 1º fala assim: constitui isso na nossa lei, tá? Constitui crime de tortura. 2 pontos. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então, ou ele vai ser por violência, porrada, direto, ou vai ser por questões psicológicas, tá ok? Ou grave ameaça, ou a violência, né, direto ou a grave ameaça. Aí 2 pontos. Agora vem o que a gente consegue identificar, Alex, de forma tranquila. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima, ou de terceira pessoa. Então, o policial, deu exemplo do policial que prendeu o cara. Meu amigo, vocês sequestraram, vocês roubaram, seja lá, quem é que estava nesse bolo aí com vocês? Ah, não vou falar, choque. Ah, não vou falar, corta um dedo. Essa é a tortura confissão que a gente chama, ok? Olha como a finalidade. O cara já tem a finalidade de, pelo meio da tortura, alcançar o resultado que é a confissão de alguém. Ah, fulano estava, ciclano estava e por aí vai. Beleza? Então, é bem diferente do outro. Letra B. Para provocar ação, né, ou omissão de natureza criminosa. Exemplo aqui é clássico, né? O sujeito tortura, pega a pessoa, aí olha só, olha o detalhe, o cara pegou a pessoa na rua, levou lá para um local qualquer lá, que ele queira levar para o escritório, para casa, abandonada, para onde ele quiser, e começa a torturar o cara para que ele informe, né, para o amigo dele lá do banco, por exemplo, a senha do cofre, para que o cara possa pegar o dinheiro para ele. Você, cara, tem cárcere privado aqui? Depende. No primeiro momento, não, porque vai ser absorvido para o cara poder praticar o crime de tortura. Então, nós temos aqui na letra B a tortura-crime,
que a conduta de torturar tem o objetivo final de fazer com que alguém pratique um crime para ele ter esse resultado, que seria o dinheiro, tá? Ou nós temos também a tortura em razão de discriminação racial ou religiosa, tá? O cara tortura o sujeito porque ele detesta a religião dele. Detesta os evangélicos. Vou lá e torturo, pego um evangélico daquele lá e torturo. Detesta macumbeiro. Do Talibã, por exemplo. Estou dando exemplos, tá, gente? Eu detesto o cara que é católico. Você adora, não sei o quê, vai lá e te tortura, entendeu? Então, aqui, mas aí, ó, na letra C, a gente ainda vai discutir isso lá na frente, né? É questão racial ou religiosa só, tá ok? Não posso fazer uma analogia em Malam Partem aqui, não, a gente ainda vai discutir. Então, repara que o artigo 1º da Lei 9.455, ele te dá um deixa legal aqui. Se, no caso concreto, o teu cliente chegou, sentou para você e falou, estou sendo processado por tortura. Meu amigo, o que você fez? Eu meti a porrada no cara. Tá, mas qual era a finalidade de você ter metido a porrada no cara? Não, porque ele encheu o meu saco e aí eu espanquei ele, né? Isso aqui não é tortura. A tortura tem que ter uma finalidade. Você queria obter algum... Então, professor, é que a primeira letra, né, é até tranquilo de entender, mas a segunda e a terceira é um pouco mais difícil, né? Porque, por exemplo, na letra B aí, a gente tem também a coação moral irresistível, essa questão de senha do banco, sim, questão mas física. Mas a coação moral irresistível vai ser postulada pelo torturado, né? Caso venha alguma ação contra ele do Estado. Olha, eu vou te processar porque você deu a senha. Não, mas peraí, eu estou comparado para uma excludente de ilicitude, para uma excludente de culpabilidade. Isso é para ele, ok? Para a vítima. A vítima não é obrigada a sofrer a tortura por um bem, né? Por um bem de terceiro, ou até mesmo se você for levar em consideração que a gente... Não, estou entendendo, estou falando por conta do agente. O cara que sequestra o gerente do banco para pegar a senha, ele queria o roubo, não tinha intenção da tortura. É isso que eu falei, que é um pouco difícil de enquadrar a tortura. Não, o que você tem que fazer? Depende. O que você tem que fazer? A pergunta que o delegado vai fazer, e aí é o problema, né? Para quem está lá por que você torturou? Por que você bateu no cara? Porque eu queria que ele me entregasse a senha. Isso é tortura. Entendeu? Então, qual é a tese da defesa aqui? Maluco, o que te perguntaram? Perguntaram isso aqui, perguntaram o que eu fiz. O que tu falou? Eu falei que eu bati nele porque eu queria a senha. E eu fiquei com ele 3 dias espancando ele lá mesmo, doutor. Não tem problema, não. Então tá. Quem estava contigo na delegacia? Não, só tinha eu. Então, vamos desfazer esse depoimento, né? Esse depoimento não vai existir. Porque você vai agora colocar uma outra versão, né? Aí vai cair no que você quer, Alex. Esse é o teu papel. Não, entendi. É claro que o cara nesse pepino está sempre esperando um advogado. Vou falar nada, estou esperando meu advogado. Tecnicamente, essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia. Mas, por exemplo, eu já falei isso. Eu tive um caso que o cara fez o sequestro, né? E estava querendo empurrar também uma tortura. Só que não tinha tortura. Realmente houve o sequestro, entendeu? Mas não houve a tortura. Tá? Porque o que se vê muito no noticiário é tortura de policiais. Aí realmente é fácil de comprovar, né? O caso do Amarildo, entre outros aí, vários outros casos. Polícia sempre entra nisso aí, sempre chora. O MP aqui, ele vai ser obrigado, tá, gente, a aprovar o dolo específico, que é um papel árduo para ele. Isso é um problema do MP. Para a defesa fica mais confortável. Entendeu? Então, ele vai ter que ter o trabalho para caracterizar o crime de tortura, o dolo específico. E o dolo específico é obter um fim, né, pelo meio da tortura. E esse ônus de prova é do MP, né? Sim, do MP. Cabe ao MP.
Mas lembre-se que, por exemplo, cabe ao MP, mas, por exemplo, se ele for preso em flagrante, né, pode ter uma oitiva lá. Essa oitiva pode ser verdadeira ou pode ser falsa, mas você derruba isso, né? Entendeu? Então, gente, olha só, na prática, se você receber uma ligação de madrugada para ir defender um ganso da Sara lá, que foi preso em flagrante por tortura, o que você tem que chegar na delegacia e falar? Nada, manda ele ficar em silêncio, ok? Doutor, seu cliente vai falar? Não vai falar nada, ele vai ficar em silêncio. Principalmente de madrugada. Claro, você ainda não conversou com o cara, você ainda vai conversar com o cara, vai ver o inquérito, vai ver o auto de prisão em flagrante, seja lá o que for, para depois você começar a trabalhar. Se for você para delegar, já falei isso 10 vezes, cuidado. Quando você é advogado, vai para a delegacia, o maluquinho lá presta o depoimento, no final desse depoimento tem a sua assinatura. Se você fizer um trabalho ruim aqui, vai ficar difícil de consertar depois. Então, cuidado com esse detalhe aqui de delegacia. Entendeu? Mas você é obrigado a assinar depoimento? Se você tiver com ele, você é obrigado a assinar. Pô, tu está assistindo o cara. Mas melhor papel é chegar aqui... Se tiver acabado de dar o depoimento. Aí não, né? Como? Você chegou na DP, ele acabou de prestar o depoimento. O que você tem que fazer lá? Doutor, isso acontece muito, boa pergunta. Às vezes você chega lá na delegacia, a família ligou, fulano está preso lá em flagrante. Aí você chega com aquele atendimento de primeira qualidade, eles falam o seguinte, que o seu cliente não está lá. Ou ele está sendo interrogado e você não pode ouvir o interrogatório. Aí não tem jeito, é bater de frente, entrar na marra, tá? E falar, e se você chegar lá, se o seu cliente estiver prestando um depoimento, você pode anular esse depoimento aqui, ó. Doutor, esquece tudo que ele falou, ele não vai assinar, ou vamos fazer um outro depoimento. Tem vários julgados nesse sentido, que o Supremo já anulou vários julgados por causa disso, tá? Então, aí, gente, é bater de frente, é estresse, por isso que eu detesto delegacia. O que eu acho, que eu quero orientar vocês é o seguinte, advogado professor, só uma observação. Vai para a delegacia, a melhor coisa é o silêncio, gente. Fala. Pode falar. Zé Carlos, eu penso... Se de uma modalidade dolosa, sim, visto tratar-se de um crime hediondo, no caso a tortura, só para mim tirar essa dúvida aqui, ó. Repete aí para mim, que eu não entendi. Eu acho que ele quer saber se a tortura é hediondo. É equiparada a hediondo, a gente vai ver isso ainda. Tortura não é hediondo, ela é equiparada à figura hediondez. Portanto, ela vai sofrer algumas consequências mais graves. Ô, Zé Carlos, deixa eu te falar, mesmo diante da assinatura lá do cliente lá na delegacia, a Constituição fala que você não pode produzir provas contra você mesmo. Diante deste artigo constitucional, fica muito mais fácil você descaracterizar tudo que ele falou lá na delegacia? Cuidado, olha só. Não acho, não. Se esse maluquinho... Olha só, se esse maluquinho aqui tiver prestado depoimento sozinho, você derruba isso fácil. Ok? Derruba fácil. Sim. Se esse maluquinho aqui tiver prestado depoimento na presença de advogado, aí já era. O advogado vai assinar junto com ele, porra, aí é meio difícil você dizer que seu cliente apanhou, foi coagido. Não, eu estou falando do caso dele estar sozinho, não na presença do advogado. Eu estou falando do caso dele estar sozinho é mole. O que eu quero chamar a atenção de vocês, que eu estou chamando a atenção para a prática, chegou na delegacia, você não conhece o ganso lá da sala, tá? O ganso da sala chegou lá. Você não conhece esse ganso. Não adianta você ficar querendo
fazer 10 perguntas para o Ganso para você tentar montar uma tese ali. Eu não acho isso legal. Estou falando por experiência, tá, gente? Já no início eu ainda fazia isso. Parei geral, muitos anos que eu não faço isso. Chego lá e falo, ó, não vai falar nada, silêncio. Já está preso em flagrante. O que vai acontecer de pior a ele? Nada, ele já vai ser conduzido. Depois eu trabalho com isso com calma, entendeu? Exceto se você tem uma baita excludente de ilicitude, aí você tenta matar tudo ali. Você tem que ter uma prova violenta para permitir que ele preste depoimento. Ou senão não deixa em silêncio. Uma ilegalidade nessa prisão em flagrante, né, Zé Carlos? Mas aí a questão aqui não é nem falar, né? A questão aqui é de matéria de direito. Aí é habeas corpus ou relaxamento de prisão que você vai discutir. Não precisa nem prestar informação. Porra, maluco, diante dessa prisão que você está falando que ele praticou, isso não é nem crime, está preso aqui à toa. Vai soltar ele? Não. Beleza. Nota de culpa, auto-prisão em flagrante e plantão judiciário, por exemplo. Entenderam? O que eu estou querendo chamar a atenção, estou batendo nessa tecla aqui, é desse carinha aqui, ó. É você. Você tem que estar esperto nisso. Professor, na hora que eu falei, parece que travou aqui, ó. Na hora que eu estava falando, parece que travou aqui o... Pode perguntar aí. Pô. Tá travando. Está travando a tua internet. A internet está travando aí. Deve ser a da Sara que está fazendo gato essa porra. Funcionou? Como se eu... Robson, tá travando. Manda a pergunta no Zap que a gente repassa. Por ter a sua modalidade dolosa... Robson, tá travando. Manda pelo Zap lá para a Mara que ela passa. Olha só. Cuidado que o decreto 40, que reconhece a entrada, né, dessa convenção aqui, né, contra a tortura, ele não pode ser totalmente aplicado ou reconhecido por nós, porque ele determina que a tortura vai ser aplicada por funcionário público. Por isso que eu falei para vocês, ou outra pessoa no exercício de funções públicas. Ou seja, tem países em que a tortura, por exemplo, para obter uma confissão é permitida. Tá? Então, até aqui, você poderia usar esse conceito. Daqui para cima, do funcionário público para cá, esse conceito não é válido para a gente. Pelo contrário, se o funcionário público hoje praticar esse tipo de crime, né, a gente tem até... Ele vai responder aqui, a gente vai ver que é pior ainda para ele, porque ele vai ter consequências graves, né, e ainda teria a lei de abuso de autoridade, que nem vai ser aplicada a lei de abuso de autoridade nesse caso aqui, né, a não ser que seja um concurso lá, material ou até formal, mas em regra ele vai responder pelo crime de tortura, e o funcionário público, o agente público, tem uma penalidade até mais alta e outras consequências, tá? Então, diferentemente dos tratados, né, dos tratados que a gente está vendo aqui, o que acontece nesse negócio todo, que você poderia estar me perguntando agora? Pô, Zé Carlos, tudo bem, você falou que o tratado ele entra como norma constitucional para a gente aqui, né? Ganso são umas pessoas boas que fazem pequenos crimes ou crimes que a Sara gosta. Tá? Ganso são essas pessoas assim da sociedade, pessoas boas da sociedade que vivem, né, de um trabalho assim, né, não muito esforçado, né? Oi? 155, 171. Só coisinha boa, tá? Isso é ganso. Então, olha só, veja bem, aí você poderia estar falando assim, pô, Zé Carlos, mas você falou para mim aqui que, né, os tratados entram, né, no nosso ordenamento jurídico como norma constitucional. Claro,
Só que esses tratados, eles vão ter que respeitar a soberania nacional, né? Então, se esse tratado aqui, ó, esse conceito que tem aqui, né, que fala para os funcionários públicos, isso aqui não é aplicado para a gente. Tem que passar pelo crivo do Congresso, não tem? Sim, mas eu estou na ideia que passou. O que eu estou te dizendo é o seguinte, se você pegar esse conceito aqui e jogar na Lei 9.455, de 97, ele não vai funcionar, por causa da soberania do nosso país. Nós reconhecemos, no Brasil é reconhecida a possibilidade de tortura por funcionário público? Claro que não, ainda bem, né? Já acabou isso. Né? Então, esquece isso, mas depois vocês precisam dar uma lida nisso aqui, porque o conceito te dá uma clareza para você entender até de uma forma melhor, tá? A questão aí da tortura. Gente, aqui eu coloquei para vocês, principalmente aqui, tá? A questão aqui da tortura. Aí, o Robson, a gente vai até falar do que você estava me perguntando. Ó. Nossa Constituição veda a prática da tortura. Então, a Constituição veda. Então, aquele tratado que eu acabei de falar lá, que o funcionário público pode praticar tortura, não é recepcionado aqui nesse item, já que o Brasil, pelo princípio da soberania, veda. Tá? E aí a gente tem aqui, né, não é um crime hediondo, ó, não é crime hediondo, já até coloquei aqui para vocês, tá? Mas é equiparado, é hediondo. Ele aí, ele é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, tá? E também indulto, né? Cuidado, inafiançável. É que nem o crime de racismo, não é isso? Cuidado para não confundir inafiançabilidade, tá? O fato do crime ser inafiançável não significa que o sujeito não possa responder em liberdade provisória. Nós já estudamos isso, ok? No próprio tráfico, cabe liberdade provisória, que é crime hediondo. Aqui, que é equiparado, também cabe a liberdade provisória. Pô, você quer manter todo mundo preso, coitado do pessoal? Não, o pessoal o tráfico é um crime mais pesado, né, Zé Carlos? Oi? O tráfico é um crime mais pesado. Mas tem julgados aí permitindo perfeitamente o sujeito responder o processo em liberdade. Eu já vi julgados mesmo, porque apesar do tráfico ser um crime equiparado, lei nenhuma fala que ele é hediondo. Não existe isso falando que ele é hediondo. Não, peraí. A Constituição fala na equiparação dele aqui. Então, equiparado. A Constituição é equiparado. Se ele é equiparado, os mesmos efeitos do crime hediondo também serão aplicados para os que são equiparados, tá bom? Então qual é a legalidade que sofre o crime hediondo que o crime de tráfico não sofre? Neste caso, porque então seria mais certo colocar ele como crime hediondo. Se não tem diferença de um de outro, por que vai equiparado e hediondo? Por que duas nomenclaturas? É uma coisa só. Porque você coloca... A lei ordinária não é poder ser pior do que a Constituição. Não tem como botar hediondo direto se a Constituição só equiparou. Tem que seguir a Constituição, não pode ser pior embaixo. E por que você coloca Alexandre Frota, Tiririca, você bota essas porcarias lá no Congresso, vai dar isso. E o que o Alex falou é exatamente isso, não pode ingressar. Então, coloca-se em lei infraconstitucional algumas figuras e aí utiliza do artifício, né, equiparado, ok? Mas a lei de hediondos diz também, eu não sei qual é o artigo não, deve ser o segundo. A lei dos crimes hediondos copia a Constituição, tá igualzinho.
Mas por que isso? Porque os legisladores nossos, né, são assim demais, né? Tá ok? Então aqui, ó, eu coloquei para vocês aqui essa questão que vocês estão falando aí, ó, lá no parágrafo 2º do artigo 1º, Alex, tá? Fala que não é considerado, né, hediondo, mas é equiparado, tá ok? Aos crimes hediondos, tá? Não, esse aqui é o artigo 2º, parágrafo 2º, que a gente ainda vai falar dele. Depois eu mexo nisso aqui. Eu quero ir lá embaixo ali, que eu quero falar do hoje. Aqui tem outro conceito internacional. Deixa eu só chegar onde eu quero aqui, galera. Daqui a pouco a gente vai... Tem até a questão do Código Penal Militar que eu vou falar. Depois eu vou falar de tudo isso. É que eu quero fechar um raciocínio aqui. Peraí. Aqui, ó. As espécies de tortura que a gente tem. Deixa eu chegar lá embaixo que eu coloquei. Ó, então veja bem. Em regra, Alex, quando a gente estava falando das finalidades, né, a gente tem aqui no inciso 1º, né, as nomenclaturas, tá, que é muito utilizada aí em provas e até no caso concreto. Quando a gente tem lá a linha A do inciso 1º do artigo 1º, né, que fala com o fim de obter informações e declarações, né, de alguém, nós estamos diante o quê? De uma tortura à prova. Né? Então, por exemplo, o policial está buscando o quê? Torturar alguém aqui nesse intervalo para obter uma prova. Tá? Que prova é essa? Quem foi que atirou? Onde está o dinheiro? E por aí vai. Tá? Então ele está... Oi? Onde escondeu a droga? Onde escondeu a droga. E por aí vai. A finalidade a gente está vendo ali. Tortura para a prática do crime. Né? O sujeito ativo, né, pratica o crime de tortura para que o sujeito passivo vítima pratique determinado crime. Aí, Alex, vai cair. Essa vítima aqui vai cair naquelas excludentes que você mencionou. Se esse cara está apanhando direto, está sofrendo tortura, ou cuidado que essa tortura às vezes pode ser nem realizada fisicamente direto na vítima principal. De repente, a mulher do cara está na casa dele, sendo torturada lá, e o torturador fala para ela, liga para o seu marido, manda ele trazer lá as joias da loja que ele é gerente, senão tu vai morrer, tá? Ele está torturando ela aqui. Quem é a vítima nessa história principal? A mulher, num primeiro momento, e também temos a vítima, que é o próprio homem, né? O marido que está lá sendo torturado psicologicamente. Ela pode estar sendo torturada fisicamente e ele psicologicamente. Se ele pega esse dinheiro e traz... José Carlos, lembra que você trouxe aí o exemplo no início da aula sobre o gerente de banco? Isso. Também se encaixa aqui. O roubo quando, e aí esse assaltante vai para cima do gerente e começa a ameaçar. No caso, seria ameaça ou tortura em relação à família? Vou matar a família, vou fazer isso, já mandei alguém para... No caso, caberia o quê? Ameaça ou tortura? Ameaça não. Se ele pegou esse cara, botou esse cara em algum canto e está com uma arma na cabeça e está tocando terror, isso é uma tortura psicológica, isso é grave ameaça. Qual é a finalidade dele? Né? Obter o dinheiro? Sim. Então, era isso que era a minha dúvida, na questão da tortura psicológica, onde caberia isso aí, porque eu já ouvi falar que, no caso, seria também ameaça, estaria ameaçando. Mas a ameaça é absorvida pelo crime, porque a ameaça é o meio que o cara está usando para poder obter o fim. Então, a ameaça é um crime tão ridículo que ele é absorvido. Então, não entra essa ameaça. Essa ameaça, ela está sendo usada no campo real agora aqui. Mas juridicamente ela é absorvida pelo crime principal. Ele não vai... o que você está provavelmente imaginando é se ele vai responder pelo 147, que é a ameaça, e pela 9455. Não, ele não vai, só vai responder por esse aqui, ó, só por esse aqui. Porque essa ameaça, ela é meio para a prática desse crime
para obter o resultado final lá, que provavelmente é um dinheiro, ou a joia. Princípio da consunção. Entendeu? Entendeu? Ele até poderia responder aqui por um outro crime aqui. Se, por exemplo, ele pega o vizinho e fala assim... Como defesa, vamos dizer, no caso você como defesa, o MP entra lá e coloca tortura, você pode trazer para ameaça? Você pode levar para ameaça para qualquer um outro crime se você tiver elementos para isso. O que você está falando para mim é o seguinte: a minha tese defensiva seria desclassificar esse crime de tortura, que é pesado, que a gente vai ver, para um outro crime qualquer. É possível, vai depender do material, vai depender do caso concreto, das provas que você tem em mão, para você poder fazer essa sustentação. É viável, não é impossível. Entendi. Tá? Mas assim, se você fala assim para mim, vai ser sempre... Não, depender do caso concreto. Eu vou conseguir? Não sei, vai depender do caso concreto. Né? O que você tem que ter na tua cabeça é o seguinte: quando você pegar uma denúncia, por exemplo, de tortura, tem que estar especificado, né, e provado pelo MP esse dolo específico, que é de obter uma prova, que é de obter a prática de um crime para que ele tenha um resultado final, que é em razão da discriminação. Ok? Estou te torturando, né? Porque eu não gosto de você, porque você é da religião X. Sua tortura é essa. Então, o cara tem o prazer em torturar nesse sentido, tá? Então, vai ter que ter elementos dentro do processo, isso trazido pelo Ministério Público, para você poder fazer a sua defesa. Pô, Zé Carlos, o Ministério Público acusou meu cliente de tortura, mas ele não consegue apresentar para mim as provas no que diz respeito ao dolo específico. Gente, eu estou falando de dolo específico, porque dolo sempre vai ter. Se o cara está colocando que tem um crime lá, provavelmente ele viu um dolo de praticar o crime. O que você pode fazer na sua tese defensiva lá, logo na sua defesa preliminar? Rejeição da denúncia. Né? Por inadequação da mesma em razão da falta de justa causa. Não tem prova do dolo específico para esse crime. Entendeu? Então você vai ter que olhar as questões de direito e as questões de fato para poder sustentar uma tese. Você tem material aí para isso. Guardem isso aqui, que isso aqui é específico. Zé Carlos, todo crime, ou ele vai ser dolo... A denúncia é deflagração, certo? Se o juiz receber. Sim. Em sede de direito civil, você pode arguir a inépcia da inicial. Em sede penal, você pode arguir a inépcia da denúncia? Você vai arguir a rejeição da denúncia com base no artigo 395 do CPP. Ok? E aí, você tem lá, a denúncia ou queixa será rejeitada quando? 1. For manifestamente inepta. 2. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação. 3. Faltar justa causa para o exercício da ação penal. Okay? Então, é uma questão apenas de nomenclatura, né? Porque na então essência... Mas cuidado que os elementos são diferentes. Lá, aqui a gente fala de legitimidade, interesse e possibilidade jurídica. O CPC tirou agora a possibilidade jurídica. No CPP ainda continua a possibilidade jurídica. Né? E tem ainda outra causa de condição da ação, que é a justa causa. Então, você tem que avaliar isso. Eu estudei isso ontem. Que bom. Bom sinal. Então, o que acontece? Se eu sou advogado, eu pego uma denúncia, eu verifico que, eu tenho até prova de que houve o crime, mas não aquele. Então, peço a rejeição da denúncia. Em sede preliminar, dentro da minha defesa preliminar,
mas eu vou ter que enfrentar o mérito, né? E aí é aquela história que a gente já falou, se eu não tenho elementos para já conseguir uma absorção sumária, é melhor ficar calado, né? É fazer aquela linha. Os fatos não aconteceram conforme narrados ali. Né? E toca o barco. E tenta depois desenrolar isso durante o processo. Né? Cuidado que nesse exemplo aqui, que eu coloquei aqui a divisão para vocês, isso aqui são nomes técnicos, tá? Mas eu ainda chamo a atenção de vocês aqui. Todas são torturas. Só estamos especificando, né, seus respectivos nomes, inclusive em razão da motivação do torturador. Né? Se você observar aqui, cada uma dessa linha tem uma motivação. As motivações são diferentes. Então, você vai ter que olhar o motivo pelo qual o cara está praticando aquele crime para efetivamente você chegar à conclusão se isso é crime ou não, né? No sentido de tortura. A gente ainda vai ver, porque tem a questão lá do sequestro também. E a gente vai ter que fazer essa diferença. Né? Eu sequestrei esse cara, né? Para quê? Isso a gente ainda vai discutir esses negócios aí. Eu estou querendo fazer um apanhado para situar vocês aí dentro desse contexto, porque a lei que eu falei, são só 4 artigos pequenininhos, que aparentemente são simples, mas não são. Porque a linha é muito tênue da separação de um para o outro. O que vai te diferenciar? Motivação e o dolo específico do fim que ele quer alcançar. Né? Confesso para vocês que é um crime que eu, sinceramente, eu não tenho o mínimo prazer de atuar, mas a gente tem que conhecer. Bom, aqui eu coloquei, esse material vai estar todo disponível para vocês, está super legal, tá? Vai estar bem esclarecedor. Coloquei várias informações aqui que a gente vai discutir depois, tá? Mas o que eu mais preciso saber preciso que vocês estejam contextualizados nas convenções, na Declaração Universal do Direito Humano, tá? Lembrar do artigo 5º, parágrafo 2º, tá? E lembrar principalmente do dolo específico. O restante a gente vai desenrolar com toda a calma possível, tá? Isso aqui é a nossa base para você poder entender isso aqui. Gente, situação de crime, essa lei só tem 2 artigos, você vai ver aí depois. Só tem 2. O problema é que a gente tem muita coisa para ser discutida aqui dentro, tá? Mas é um crime, não é hediondo, mas é equiparado, consequentemente vai sofrer todas as consequências daquele crime. Volto a chamar a atenção para que vocês não caiam na pegadinha de que não cabe liberdade provisória. Cabe liberdade provisória sim, ok? E a lei que trata a lei específica que trata do crime hediondo é essa aqui, ó, a 9455 de 97, tá? É essa lei que a gente vai ter que trabalhar com ela aqui, tá? Dúvidas, perguntas, reclamações por enquanto? Depois a gente ainda vai falar muito dessa lei, tá? Hoje eu queria só fazer esse apanhado aí com vocês. Então, resumindo aqui o dia de hoje. Prova de boa, horário marcado, certo ou errado, feiura, 10 questões. Só vai dar 2 tempos. Prova de feiura, não, gente, já não... só vai dar 2 tempos. Certo ou errado, fundamentação, só botar lá o artigo, a lei, acabou, tá tudo certo. Entendeu? Nada mais do que isso e todo mundo será feliz para sempre, assim como Botafogo e Palmeiras. Tô lascada. Faz parte, professor. Faz parte. Perguntas, reclamações? Não. Nada? A gente já reclamou, você nos pediu que não... Valeu, Brito. Valeu. Fala, Alex. Boa noite, pessoal. Valeu. Até a próxima. Valeu, a gente vai se falando. Qualquer problema aí, pessoal. qualquer problema, depois é só passar o zap, tá bom? Tá bom, tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Vamos ver com o senhor lá no e-mail, lá o conteúdo da sessão.